O Dabura matou o cara que ia salvar a irmã dele, né, cara? Olha o vacilo aí, né? E o Yakumaru vai ficar mais forte, igual todo, né? Com um implante igual ao todo. Ele vai virar o feiticeiro Mega Man, bota um canhão no braço. Esse é o review do capítulo 13 de Jujutsu Kaisen módulo intitulado Resignação. No oficial em português eles foram com aceitação, tá? Mas essa resignação é um termo melhor, porque é algo forçado, né? Algo pelo cansaço, tipo fim da linha, tá? O capítulo começa com a nota do editor dizendo que esse é o Cross depois de ser baleado em Tóquio. E o Gai confirma, né, que ele tá vivo, né? O drama da galera aqui é porque provavelmente ele vai ficar com sequelas, né? Provavelmente. Talvez ele fique paraplégico, será? Não sei, né? Mas por enquanto ele vai ficar de molho. Aparentemente 2 meses de molho, né? Ou 3, parece que foram 3 meses, né? Os Numerianos, eles não têm técnica reversa, galera. Nem tem nem noção pra onde isso vai, né? E eles são os feiticeiros de Simuria, né? Então se os Lemurianos não têm técnica reversa, os Deskunten também não têm. Então a gente tem que saber como é que eles se restauram, né? Se é que eles se restauram, né? Não sei, talvez eles façam implante de Mu, né? Não sei. Mas provavelmente ele vai ficar com alguma sequela, né? Pelo menos, né? Talvez eles não tenham técnica reversa conscientemente, né? Que eu sempre levo em consideração aquela teoria lá de que o negócio lá que o Maru fez no capítulo 6 e a técnica reversa da técnica dele, né? A reversão da técnica dele, do feitiço, né? Então talvez eles só tenham técnica reversa inconscientemente, né? Não sei. O jutsu deles é bem merda. É bem primitivo pra caralho o jutsu deles, né? E a espada era uma espada mesmo, tá? Não era a chave da Naunax, não. Era uma espada esquisita, né? Na versão brasileira, o Osuki fala que os projéteis atravessaram o Cross. Essa é uma boa, tá? Porque o Kenjaku mesmo, ele nunca tentou tancar de frente, né? Uma arma de fogo normal, né? Isso é uma arma de fogo normal, né? Então imagina uma com Jujutsu, né? Deve ser mais letal ainda, né? Deve ser fácil de penetrar o reforço, né? Provavelmente, né? O Osuki fala, né, que se o Cross estivesse lutando a sério, a história seria outra, né? Mas eu acho que não, que os gêmeos eles são equivalentes aos irmãos Okotsu aqui, né? Pela técnica deles, né? A técnica do Maru, do Cross, ela encontra alguém à altura de você, né? E eles encontraram os Okotsu, né? E os Okotsu eles são baixo grau 1 ali. Então o Yakumaru ele deve ser elite do grau 1, né? Por estar no conselho lá. Eu acho que é. Mesmo que ele seja jovem, né? Eu acho que é. Ele não deve ser o mais fraco que os Okotsu não, né? Pelo menos em base, né? Porque os Okotsu, eles têm uns hacks, possível hacks aí que vem da linhagem sanguínea deles, né? Mas pelo menos em base, pelo que a gente viu, eu acho que o Yakumaru, ele provavelmente tem mais recursos, né? Mais forte que os Okotsu, né? Isso, né? Isso levando em consideração antes da viagem, tá, galera? Antes da viagem. Porque eles só eram equivalentes ali com os Okotsu antes da viagem, né? Quando a técnica deu a localização dos Okotsu ali através do universo, né? E passou um tempo, tá? Entre essa viagem e esse tempo vai ser explicitado melhor no próximo capítulo, tá? Mas é um tempo considerável, né? Até o Osuki, ele ganhou uns 20 kg de músculo aí nesse tempo, né? Então eu não acho que o Cross duraria muito num X1 contra um atirador, não. Acho que não. Enquanto o Osuki não aceita que o Cross vai morrer, né? Os feiticeiros eles já se resignaram sobre o Osami e o Cross, né? Daí o nome do capítulo, né? Esse capítulo tem muito disso, de resignação, né? A Nobara já aceitou a resignação dela. Os feiticeiros aqui com o lado deles, né? Só o Osuki, né? Que não aceitou. O Dabura resignou lá o destino dele, né? Essas coisas tudo. Mesmo com detrimento dele pra caralho, tem detrimento. Vamos comentar disso, né? As ações dele geraram bastante detrimento pra ele também. Tem que destacar essa situação do Usami aqui, tá? Normalmente usar fala amaldiçoada no alvo mais forte mataria o usuário, tá? O próprio Inumaki ele só conseguiu paralisar o Sukuna no capítulo 262 porque o Sukuna estava todo ferrado, tá? Já estava todo lascado, né? Mas parece que o caso do Usami é bem mais severo. Primeiro, que eles diferenciam, tá, de uma palavra poderosa para uma palavra fraca, né? Palavra letal, o Inumaki e o Yuta eles só usaram contra maldições de nível mais baixo, né? O Inumaki usou o esmagar e o Yuta usou o morra mesmo, né? O morra. Contra feiticeiro, eles sempre usam ordens, né? Tipo, fique parado ou se abaixe, né? Alguma coisa assim, né? A explicação básica que a gente consegue entender aqui é que não foi um não se mova curto, né? E o Sami, ele continuou tentando submeter o Dabura, né? Mas o Dabura, ele tendo força suficiente para se mexer, normal, o Sami tomou um coice contínuo. Foi um coice contínuo, né? E aí ele se ferrou muito mais, né? Tem umas falas que dão a entender, tá? Que o feitiço ele tem esse aspecto automático, né? Por isso que o risco é imediato. Mas
também tem outras falas no capítulo que dão a entender que o feitiço continua ativo por um tempo, né? Causando mais dano ainda no Sami em vez de desligar. Eu prefiro que o Sami tenha mantido o feitiço ativo para tentar paralisar o Dabura, né? Seria mais bravura, mesmo que ele estivesse arriscando. Depois que logo em seguida ele arrisca a vida dele, né? Então eu acho que seria mais bravura que ele tentasse paralisar mesmo. Porque mesmo que ele soubesse, né, que ele ia se ferrar. Mesmo depois que deu o primeiro coice, dele continuar tentando, né? Eu acho que seria mais bravo, né? Mas não tem como a gente cravar isso aqui, né? E outra, né? Tem uma tradução aqui que dá a entender, né? Que a coisa ecoou nele, né? Com o termo sonoro mesmo, né? Como um termo sonoro mesmo. Aí, abre aspas, ó. Uma maldição poderosa deve ter ecoado nele. Eu acho que foi a técnica do Daburá, galera. Eu acho que ele tem alguma técnica assim que é automática, né? Porque primeiro consegue paralisar, né? Ele foi paralisado, né? Aí a gente vê no negócio que ele força, né? Mesmo, inclusive, as onomatopeias, o coisa de movimento ali é o mesmo, tá? De quando ele é paralisado, ele começa a forçar para se mexer. E depois, quando ele paralisa todo mundo, o próprio Daburá, né? Ele paralisou todo mundo com o poder do olho dele. E aí os Simurianos começam a se mexer também. Eles começam a voltar a se mexer. O efeitinho é o mesmo, né? Ali, pelo que a gente vê, né? Mas aí ele força, né? Força para se mexer e aí some com o braço do Yakumaru, né? E aí o Sami pensa, ele é muito rápido, né? Ele não pensa que ele é muito forte, ele pensa que ele é muito rápido, né? E aí o Daburá pergunta, isso é uma técnica amaldiçoada terráquea, né? E alguém de fora do quadro grita que é tarde demais, é tarde demais. Parece que o Daburá fez um movimento tão rápido que a gente nem viu, né? A gente não conseguiu ver, o leitor não conseguiu ver, né? E por isso o coice foi tão grande. Talvez tenha sido mais de um movimento, talvez tenham sido muitos movimentos. Eu não sei, né? Eu não sei. Talvez quando o Daburá ativou a técnica dele para se mover rápido, jogou uma maldição no Sami, né? Que impede ele de regenerar. Ou então o coice foi tão severo mesmo que nem técnica reversa tá salvando, né? A técnica do Daburá amaldiçoa talvez quem vá contra ele. Deve ser automática, né? Tipo um campo. Ou então tem a ver com a maldição do chefe Deskunter, tá? Talvez tenha sido isso, né? Mas eu não entendi isso aqui direito. Não faz sentido, galera, pro Daburá pedir pro cara salvar a irmã dele. A irmã do Daburá tava nas mãos do Sami, né? E aí ele mata o Sami aqui, assim. Sem nem tentar salvar o cara, né? É muito estranho isso aqui. Porque agora, se o Sami morrer, a irmã do Daburá tá ferrada também, né? Outra coisa, enquanto os caras estão paralisado de medo do Daburá, dá pra ver só o olho da testa dele, tá? Isso aqui é muito parecido com o ataque que o Maru usou para nocautear aquele bucha no capítulo 1, tá, galera? Parece ser a mesma coisa, Só que o do Daburá é muito mais forte, né? Até o efeito depois, quando os caras começam a voltar a se mexer, tá? Quando o Daburá manda eles meio que paralisar, ele não manda eles calar a boca, né? Ele meio que paralisa, né? Ele paralisa com o olho, né? E olha as caras que o Daburá faz, tá? Parece que ele desativa o ataque do olho. Assim, quando os caras começam... Ele desativa primeiro, os caras começam a se mexer, né? Quando é pros Numerianos passarem com o Cross, né? E aí tem a situação de merda aqui, né? O Osuki fala, né? As pragas da terra eram Kalians esse tempo todo, né? E aí o Yakumaru grita, ele tá mentindo. Eles são espíritos amaldiçoados, não Kalians. E aí o Daburá começa a fazer um monte das merda dele aqui, né? Primeiro, né, que mesmo que se fossem Kalians, os feiticeiros ainda estariam com razão, né? Porque os Kalians, eles atacam todo mundo, que não é Lumeriano, né? Então, se eles estivessem matando Kalians, os feiticeiros estariam na razão. Porque os Kalians seriam uma ameaça a todos os humanos, a Terra. Seria legítima defesa, né? Segundo, né, ele ameaça matar um membro do alto escalão que estava trabalhando, né? E que tinha acabado de salvar um Numeriano. Eles não prestaram muita atenção nisso, né? O Yakumaru salvou o Osuki. Ele não sabia que o Osuki fazia coisas com maldições. Ele salvou o Osuki, né? E aí, ele nem tenta salvar o Sami, né? Ele nem tenta salvar o Sami. E o cara que ia salvar a irmã dele, então a irmã dele já foi pro saco, né? Tá ferrada. E aí ele ameaça matar os subordinados do Sami, né? Que também estava trabalhando, não tinha nada a ver com isso. E aí ele lembra do amigo que ele matou, né? Ele lembra do Dura. E aí ele ordena que preservem as maldições, que são uma ameaça pro planeta inteiro, né? Que eles moram agora, que é onde ele mora agora, né?
E se forem Kalians, é uma ameaça para toda a população também, incluindo a irmã dele, né? Incluindo a irmã dele também. Então é muito estranho, né? Muito estranho isso aqui, né? E, inclusive, ele ser todo poderoso não deu certo para ele proteger a irmã dele, né? Então não foi isso tudo também, né? E aí depois disso, ele aposta tudo num duelo de Skuntia, né? É muito estranho, porque se ele perder, e aí, ele vai fazer o quê? ele vai fazer o quê, né? Perder, né? O Daburá parece ser um cara menos ardiloso que de Jujutsu. Ele não tá pensando nada à frente. Ele não dá pra seguir a promessa de proteger os Lemurianos e proteger a irmã dele ao mesmo tempo. Não dá pra fazer isso. Se onde os Lemurianos florescerem, vai ter Kalians. E a irmã dele não pode ficar lá, porque ela não é Numeriana. Ela vai ser atacada pelos Kalians. Não dá pra seguir as duas promessas, né? E se matar o planeta Terra inteiro, eles vão pra onde? Eles vão morar onde? A gente viu que eles precisam, né, de uma atmosfera igual a da Terra, né? É praticamente o mesmo planeta. Vai ser difícil achar outro, né? Sem os equivalentes de novo, né? Vai ser muito difícil, né? Então é estranho, né? Ele fez um monte de promessa conflitante, né? E a saída dele, pra ele, a melhor alternativa seria ele perder esse duelo, né? Ele sair dessa responsabilidade toda. Ele cuidar só da irmã dele, né? Seria a melhor saída pra ele. A gente não sabe até onde vai esses juramentos, né? Que eles fazem, né? Que ele fez com o Dura, né? A gente não sabe se é um pacto. A gente não sabe como é, né? Mas é estranho, né? Ele não é ardiloso o suficiente pra pensar na frente assim, né? O Dura... E mais estranho, né? O Dura, ele sabia que a irmã do Daburá não estaria segura com os Lumerianos, né? Ele sabia. E ele provavelmente sabia que o Daburá ia virar um fugitivo, né? Então é estranho, né? É estranho. Todo esse plano é estranho. Porque se ele soubesse que o Daburá ia pegar a irmã dele, ia salvar a irmã dele e levar ela pra tribo dos Lumerianos, a irmã dele ia ser morta por um Kalian em algum momento. Ele conseguiu perder ela de vista, né? Quando ela foi sequestrada. Então não é como se ele fosse onipotente, onipresente. Então é estranho, né? É muito estranho isso aqui, né? E aí continuando, né? O Sam implorando pra eles continuarem a negociação é uma bosta isso aqui. Era só né, que o Sam ele tá tentando ser o cara mais... Era só ele falar, olha só. Recua ou não tem corda. Não são Kalians. Não são Kalians. Entendeu? E a manutenção dessa merda é necessária para a vida no planeta, né? Que é o mesmo planeta que o Daburá vive agora. O Daburá é a irmãzinha dele, né? E aí o Sam, sendo um líder de verdade, né? Ele bota a vida dele na reta, né? Quando a galera é ameaçada, né? E aí o Daburá lembra imediatamente do Dura, né? Que aceitou ali morrer pelos outros, né? E aí ele recua com os Lemurianos. Aparentemente o Daburá nunca fez isso, né? Botar a vida dele na reta assim, né? A irmã dele não teria utilidade para o chefe do Scum se ele morresse, né? Ele poderia simplesmente ameaçar se matar, alguma coisa do tipo, né? Ele nunca ameaçou ir com tudo pra cima, quebrando o pacto mesmo, os caralho, e arriscar a vida dele. A irmã dele só virou refém por causa dele, né? Do poder dele, né? Um cara como o Dura ia automaticamente dizer, não, né? Eu morro aqui e o pacto da minha irmã é quebrado. Ou se matarem ela, eu vou matar todos vocês e que se dane o pacto, né? Provavelmente, né? O Daburá, ele tá voando demais, galera. Ele é meio covardão, né? Meio encolhido, né? O Megumi foi mais corajoso que esse cara aí. Tá meio esquisito, né? Meio esquisito. E aí corta pros feiticeiros discutindo essa babaquice aqui, ó. Abre aspas, né? O representante de Simuria demanda que o governo japonês declare espíritos amaldiçoados uma espécie protegida e proíba o expurgo. Fecha aspas, né? E aí a guria dos olhos estranhos, ela comenta, né? Que isso é impossível, né? É impossível o governo japonês atacar essa demanda, porque as maldições vão simplesmente começar a vazar de Tóquio. Ele explica que essa barreira ao redor de Tóquio, ela é uma modificação da Jokai do Palácio Imperial, que é uma das 4 barreiras que o Kenjaku usou como base para fazer as 10 barreiras do jogo do abate. O Kenjaku ele explica isso no capítulo 220, tá, galera? Para quem quiser reler lá, né? É um capítulo interessante. Essa barreira, ela foi criada pela Tengen e depois, né, do jogo do abate, quando a Tengen perdeu o controle as barreiras continuaram, mas ela não estava mais lá, né? Os feiticeiros eles aumentaram o alcance da barreira para cobrir toda a cidade, até a fronteira da cidade, né? Mas ela não serve mais para prender fisicamente as maldições, né? Ela mexe com a percepção das maldições que estão dentro da barreira, fazendo com que elas nunca consigam sair de Tóquio, né? Ela é meio que um labirinto na cabeça das maldições, né? Elas sempre voltam para o centro de Tóquio. Elas nunca conseguem sair de Tóquio, né? É interessante isso aqui.
Eles também comentam, tá, sobre o Cross, né? Por que eles não tratam o Cross, já que eles têm acesso à técnica reversa, né? Mas a médica em questão, ela começa a fazer corpo mole, né? Ela explica que ela não consegue restaurar partes de órgãos ou órgãos completos, né? Então se perdeu pelo menos uma parte de um órgão, lascou, ela não tem como fazer nada, né? E como o Cross, ele era um dos mais fortes dos Silmurianos aí, desse grupo Silmuriano, né? Ele foi nocauteado imediatamente, com certeza ele sofreu danos internos, né? Graves, né? Dano grave, né? Ela dá várias outras desculpas esfarrapadas, né? Bem esfarrapado isso aqui. Ela não tem o juramento hipocrático, né? Ela não se preocupa com o paciente a todo custo, né? Ela não é esse tipo de médico, né? E isso quer dizer também, né, que o braço do Yakumaru já era, né? Já despacharam, né? E o Sam e o Cross já deram como morto, né? Já despacharam os caras, né? E essa sociedade Jujutsu aí, eles são assim, são desistentes, né? E aí, essa guria de olhos estranhos, né? Ela pergunta pro Mino quanto tempo eles têm até as maldições começarem a vazar de Tóquio, né? E ele fala que, considerando o fato de que eles pararam o expurgo, eles têm um mês no máximo, né? E aí corta para um mês depois, né? Imediatamente, né? E os feiticeiros estão indo purificar Tóquio à noite, né? O que é perigoso pra caralho, né? Eles estão indo em grupo de 2. Não tem mais o esquadrão de 3. É estranho, né? Eles diminuíram o esquadrão pra 2 só. É esquisito isso aqui, né? Mas os caras estão indo de noite, né? Para os Silmurianos não descobrirem, né? Para não chamar a atenção dos Silmurianos, né? Mas automaticamente a gente corta para Naonax, né? E o Osuki, ele começa a sentir o choro das maldições de Tóquio, né? E aí corta para os Silmurianos denunciando o Japão para a comunidade internacional. Olha aí, ó. Abre aspas, né? Do representante de Silmúria. Nós acreditamos que o genocídio irracional e implacável dos espíritos amaldiçoados é um ato ilegal de acordo com a lei internacional. Nós pedimos que o governo japonês seja responsabilizado internacionalmente por isso, né? Fecha aspas, né? Isso aqui foi do Dabura, né? Uma carta do Dabura, né? E aí logo em seguida o governo do Japão ele vem com a resposta, né? Aí abre aspas. Do governo japonês, o expurgo de espíritos amaldiçoados é um ato de necessidade. E a ilegalidade atribuída a esse ato deve ser rejeitada. Fecha aspas, né? E aí corta para mais um mês depois, agora em janeiro de 2087, né? Passamos um ano aí, ó. Passamos praticamente um ano. Foram 3 meses só, né? Até agora, durante a história, né? Mas 3 meses. Tá passando, o tempo tá correndo, né? Mais uma vez, né? Mostra uma discussão do lado dos feiticeiros, né? E depois o Osuki, e depois do Osuki, né? Mostra ali o lado dos feiticeiros, né? Do lado dos feiticeiros tá morrendo uma galera, tá? A galera que tá indo exorcizar Tóquio à noite, eles estão morrendo, estão se ferrando, né? E as maldições elas aumentaram muito, que elas aumentam durante o inverno, né? E então a coisa tá chegando no limite, né? Eles precisam fazer o expurgo de qualquer jeito, o expurgo tradicional, tá? A purificação de Tóquio, né? E aí do lado dos Silmurianos, o Osuki continua, né? Focando no choro das maldições, né? E o amigo calvo dele, ele fala, né, que ele tem que parar com isso. Ele tem que parar com isso, que é perigoso, né? Ele fala que mesmo que o dano seja baixo, porque essas maldições não são Kalians, né? O dano é baixo, né? O choro é pouco, né? E como eles estão longe de Tóquio, ele fala que o alcance também faz diferença, né? Então o dano é baixinho, né? Mas a quantidade de lágrimas que ele tá chorando vão deixar ele em um risco real, né? Parece que o Osuki tá chorando o tempo todo, né? O tempo todo, todo dia, né? Com as maldições normais deve ser pressão intracraniana, né? E com os Kalians de verdade deve dar o pior, né? Que é a hipertensão intracraniana, né? Que é quase letal, né? E aí ele continua focando no choro das maldições, né? E ele fala: por que eles continuam matando Kalians? Se eles pudessem ouvir os choros deles, né? E aí o Dabura chega e ele fala: chega disso, né? E aí o Osuki manda, né? Que ele não consegue ouvir os Kalians, que ele é um estrangeiro desconte, né? E aí o Dabura vira as costas imediatamente. Veja essa cena, né? É esquisito, né? O Dabura tava vindo, ele ia falar com eles alguma coisa, né? E aí ele já tá tão de saco cheio desse negócio que ele desiste, né? Na hora que ele ouve essa babaquice de Kalian de novo, né? Estrangeiro desconto, ele vira as costas imediatamente, né? E ele vai saindo, né? Ele tava indo em algum lugar com o Jabaloma, né? Mas ele vira as costas, né? E ele fala: o Osuki tem razão. Eu realmente sou só um guerreiro desconte. E aí vem a mensagem do Dabura, né? Abre aspas. Do representante de Silmúria. Nós detectamos que o genocídio de espíritos amaldiçoados continua. Em resposta à continuidade dessa atrocidade, nós declaramos a formação de uma nova nação dentro de Tóquio. Olha as ideias. Continuando. Nós fazemos isso com a finalidade de prover santuário para os espíritos amaldiçoados que vocês se recusam a proteger.
Em caso de recusa, nós demandaremos um duelo pelas tradições de Eskunter, onde o governo japonês deverá decidir a posse da cidade. Fecha aspas. Caraca. E aí corta pro alto escalão, né? E assim, deu merda, né? As maldições vazaram pro Japão todo. As maldições vazaram, né? Ferrou, e os caras eles estão discutindo, né? Pra dar Tóquio pros simurianos logo, né? E foda-se, né? Dar Tóquio pra eles e foda-se, né? Mas isso não dá certo, porque se der Tóquio pra eles, as maldições elas vão aumentar ainda mais, né? E aí não vai mais poder caçar elas, né? Porque o próprio a autodefesa ali contra maldições é um crime, né? Pela visão dos lemurianos, né? Porque vai machucar a maldição, né? Tem um cara, né, que fala que separar os territórios, né, se eles aceitarem dar Tóquio pros lemurianos, né, seria separar os territórios e seria mais segregação racial e que isso ia afetar as próximas gerações. E tem um cara que grita, né, mas é isso exatamente que eles querem, né, eles querem desestabilizar a nossa sociedade, né. Mais uma vez, eles ignoram o fato, tá, de que não dá pra conviver com os Kalians. Não dá pra conviver, não é uma península separada como era em Simuria. Aqui é Tóquio. É no meio do Japão. Não dá pra botar uma cidade Kalian ali. Eles vão sair fora e vão começar a matar as pessoas. Não dá. Maldição já é ruim demais. Se os simurianos soltarem os Kalians na terra, ferrou de vez. Provavelmente porque eu acho que eles trouxeram, né, os Kalians na nave, né? Eu acho que sim, né? E o Dabura tá ignorando isso aí também. Vai dar merda isso aí, vai dar merda, né? E aí a guria dos Olhos Estranhos, ela fala, né, que o único feiticeiro que eles têm que poderia vencer o Dabura é o Yuji Tadori, né? Olha aí lá vem, né? E aí ela pergunta, né, se eles conseguiram alguma pista sobre ele. E o Mino fala que não, nem uma pista sequer. E aí ele mostra a mensagem da Nobara, agora conhecida como Lady Kugisaki. A gente volta, né, naquele contexto lá que o Tsurugi, ele tava conversando com o Cross, de que depois do jogo do abate ali, quando reestruturou a sociedade, né, que teve o Tratado de Kyoto e tudo mais, os homens feiticeiros eles eram o topo da cadeia alimentar no Japão, social, né? Eu até tava teorizando, né, que as mulheres também eram valiosas pra caralho, devia ser valiosas pra caralho, né? Aparentemente a Nobara virou Lady, né? É uma Lady Kugisaki agora, né? Talvez ela tenha casado com um nobre, porque eu tava pensando nisso, eu até pensei nisso, né? Seria uma forma de uma casa nobre que não tem Jujutsu no sangue, né? Casar com a feiticeira, né? Pra passar a juntar ali a nobreza social com o Jujutsu, né? Que virou um novo negócio de nobreza, né? Eu acho que faz sentido. Mas pode ser só o respeito, né? Mas eu achei estranho. Lady Kugisaki, né? Podia ser só Kugisaki-san, né? O Kugisaki Oba-san, né? E aí, abre aspas, né? Ela fala, né? A última vez que eu vi ele foi no funeral da Hana. Ele disse, eu não vou mais vir para esse tipo de evento. Ele pode parecer um bombado, cabeça oca, para alguém de fora, mas na realidade ele é muito sensível. Eu acho que ele não conseguiria se despedir de mais ninguém. Eu aposto que ele nunca pensou que o último desejo do avô dele iria assombrar ele pelo resto da vida. E eu vou ser sincera com vocês, garotos. Eu também não acho que conseguiria me despedir mais. E lembrem-se, ele não envelhece. Eu me sentia igual uma tia velha toda vez que eu encontrava com o Itadori. Eu não teria problemas com isso, mas quando ele faz aquela cara de culpado, me dava uma vontade de dar uns tapas nele. Se vocês conseguirem encontrar ele algum dia, mande essa mensagem pra ele. Não me subestime, babaca. E aí ela fecha, ela desliga na cara dos pirralhos, né? Ela se irritou no final, né? Tem um detalhe aqui, né, galera? Que essa é a terceira mensagem. Existem outras duas. A gente não sabe se são da Kugisaki ou se são de outros, né, sobreviventes. Eu conhecendo o Gag, ele não vai trazer um todo de volta, né? Imagina se ele traz o Noritoshi de volta e o Noritoshi é um bosta. Isso seria uma merda. Noritoshi de volta, né? Noritoshi. Mas pode ser alguém inconsequente, tipo o Amai. É uma mensagem do Amai. O Amai nunca mais viu o Yuji, né? Pode ser. Talvez o Amai tenha se tornado um pouco amigo mais próximo do Yuji, né? Depois que os outros morreram, né? Porque o Amai meio que... O Yuji considerava, né? O Amai meio que próximo ali, né? Não sei, né? Mas tem mais outras duas mensagens ali, né? Outras duas pessoas, né? Pois é, é a Lady Kugisaki, né? Mas ela tá aposentada, né? Então foda-se. Provavelmente ela não vai mais voltar. Provavelmente ela não volta mais, né? A Hana morreu, aparentemente, né? A Hana morreu. Sequela da Jutsu contra o Sukuna, provavelmente, né? Ela perdeu um braço. Aí ela tomou um Kokusen, se não me engano, né?
se não me engano, foi o todo que tancou um Goku pra ela, mas ela caiu de uma distância absurda, desquebra todo, né? Provavelmente ela se fodeu muito, né? Ter tido sequela, né? Eu espero que ela também tenha parido um monte de filho do Megumi, né? Vamos ver se o Megumi dá conta, né? Eu espero que sim, né? E aparentemente o Megumi morreu também, né? Eles não citaram ele de forma alguma. É um merda mesmo. A maldição de nível 3, né? A lendária maldição de nível 3 que matou o Megumi. Eu espero que alguém tenha salvo a escada de Jacó numa ferramenta amaldiçoada, tá? Provavelmente, se eles tivessem pelo menos o mínimo de pensamento administrativo, eles saberem quão importante foi a técnica da Hana e quão difícil, quanto tempo demora para fazer a corda negra, eles teriam fazido ela fazer várias armas com a técnica dela. É só segurar a arma por 2 anos. Imbuir ali a energia amaldiçoada. Quando de manhã ela imbuir um pouquinho de energia amaldiçoada, ela faria várias armas com a escada de Jacó. Seria muito útil. Seria muito útil. Mas é o Megumi. O Megumi provavelmente não pensou nisso, né? Perder essa técnica é um dos grandes vacilos da sociedade Jujutsu, né? Principalmente porque a Anjo não teve descendente, né? Aparentemente, né? Ela deve ter virado objeto amaldiçoado jovem, né? Provavelmente, né? Outra coisa, né? É que o Geg, ele dá ênfase nas últimas palavras do vovô Asuka, né? Antes de avisar que o Yuji não envelhece mais. Ele não envelhece ou ele não envelhece mais lentamente? Ou será que ele envelhece mais lentamente, né? Provavelmente. Eu acho pouco provável que ele não envelheça, galera. Eu não acho que ele tenha parado no tempo, não. Porque a gente viu que ele cresceu. A gente viu que ele cresceu, né? Ele cresceu bastante até. Cresceu pros lados, cresceu pra cima, né? Então, em algum momento, se ele não envelhece mais, em algum momento houve uma metamorfose. Talvez ele mudou depois pra alguma outra coisa, não sei, né? Teriam as últimas palavras do Asuka virado uma maldição pro Yuji? Ele só pode morrer se ele estiver cercado pelos entes queridos, né? Mas como todos os entes queridos dele morreram jovens, então ele não envelhece mais. Ele ficou imortal por causa disso. Eu não sei. A parte do ajude as pessoas pode ser mais plausível, né? O juramento que ele fez de matar o Marrito, olha só. Abre aspas. Eu não preciso de sentido ou razão. Talvez 100 anos depois da minha morte, o sentido das minhas passões se torne aparente. E no grande esquema das coisas, eu provavelmente não vou ser nada além de uma engrenagem. Mas eu vou continuar matando maldições enquanto eu puder. Esse é meu papel nisso tudo, né? Ele falou isso, né? Com o Marrito, né? Teria isso aqui causado alguma mutação no Yuji? É muito estranho, porque a gente viu que ele envelheceu depois. Ele cresceu. Então uma mutação que demorou para ficar pronta? Ou então a gente volta àquela teoria, né? Que eu tava conversando com a galera nos comentários. Que o Marrito ele já reencarnou várias vezes. E aí o Yuji, sempre que ele reencarna, o Yuji volta e mata ele. Né? Várias vezes. E aí dessa vez, mais uma vez ele tá reencarnando. Como tem muita tensão, né? Tem muita tensão internacional, o ódio da humanidade tá crescendo bastante, né? Provavelmente Guerra Fria é sinistro, né? Guerra Fria é sinistro. É praticamente uma Guerra Fria, né? Tá acontecendo nos últimos 60 anos, né? Mas eu acho estranho, porque parece ter tido uma mutação em algum ponto, né? Ou uma metamorfose, algo do tipo, né? Mas o fato dele, talvez, galera, o fato dele ter matado maldições bastante, né? Ele ter matado milhares de maldições ao longo da vida, matado muito mais maldições que um feiticeiro normal, né? E esse fragmento de maldição tenha causado uma mutação nele, alguma coisa do tipo, né? Porque pacto vinculativo não impede envelhecimento, galera. Não é assim que funciona um pacto vinculativo. Você não pode fazer algo mais do que tu é capaz, entendeu? Não é assim que funciona. O pacto vinculativo ele só rearranja alguns recursos ali. É só isso que ele faz, entendeu? Então não tem como ficar imortal fazendo um pacto vinculativo. Não dá, não é assim que faz, não é assim que funciona, entendeu? A imortalidade nem a Tengen tem. A imortalidade da Tengen ela também não impede envelhecimento. Né? Então não dá pra cravar isso só com os pinturas. E não dá pra cravar só com os pinturas também, né? Porque eles não chegaram a nascer também. Os pinturas eles não chegaram a nascer. Os pinturas eles não é que eles não envelhecem. Eles nunca chegaram a nascer. O Kenjaku abortou eles e depois selou a alma deles dentro do próprio corpo. O corpo morto de cada feto, né? E cada feto era um tempo determinado de gravidez, né? Por isso que eles têm tipos diferentes de desenvolvimento, né? O Chozo era quase a gravidez pronta. Ele é praticamente um bebê pronto, né? Por isso que ele não é tão deformado. Ele ainda tem a forma humana, né? Os outros eram fetos, coisa de 1 mês, coisa de 3 meses, né? Coisa de 4 meses, alguma coisa assim, né?
mas eles nunca chegaram a nascer, tá? E aí depois eles foram abortados, o Kenjaku capturou a alma deles e prendeu a alma deles no próprio corpo deles, entendeu? E isso transformou eles num objeto amaldiçoado. Mas mesmo assim eles precisam ser mantidos em naquele negócio formal, tipo formal, né? Pra se manter, né? E só os 3 mais velhos eles são de classe especial, né? Que são indestrutíveis, né? Mas só como objeto amaldiçoado. Depois que eles se encarnam, que eles encarnam o corpo, né? Aí é uma pessoa normal, né? A única mutação que eles têm é de poder converter energia amaldiçoada em sangue e o sangue venenoso, né? Que é um pouquinho venenoso, né? E nem é um veneno letal, tá, galera? Nem é um veneno letal, não. É tipo um veneno que retarda a pessoa, deixa as funções lentas, né? Aparentemente é isso, né? Mas de resto, ele sangra normal, ele bebe, ele consegue beber normal, ele come normal, ele dorme normal, né? Sente dor normal. A gente já viu que os sentimentos dele são normais também, né? E vocês lembram, tá? Que os dedos do Sukuna, eles eram indestrutíveis enquanto eles eram os dedos, né? Mas depois que ele encarnou em alguém, era possível destruir o Sukuna permanentemente, tá? Era só destruir o encarnado. Só destruir o encarnado permanentemente, né? Só matar o receptáculo, né? E então, eu não acho que isso do Yuji seja uma imortalidade, tá? Se for imortalidade, é alguma coisa nova. Não dá pra fazer uma imortalidade desse tipo com os recursos que a gente conhece de Jujutsu. A não ser que seja um ciborgue. A não ser que ele seja um fantasma na máquina. Aí, tecnicamente, não é um corpo orgânico, ele não envelhece, né? Mas eu acho pouco provável que o Geg faria isso. Porque o Geg jogou o negócio de Cyberpunk no lixo. Não tem Cyberpunk nesse mundo. É esquisito, não tem New Tóquio. Tem a Tóquio do continente negro de Hunter x Hunter. Por isso que não teve New Tóquio, né? A Tóquio de Jujutsu é o continente negro. Né? Mas é estranho isso aqui. Provavelmente é algo novo, tá? É algo novo que a gente vai conhecer ainda. Talvez ele só envelheça lentamente mesmo, tipo Wolverine, tá? Eu acho que é isso, né? Pode ser. Aí nesse caso talvez seja a modificação que o Kenjaku fez pra ele. Mas é estranho isso aqui. Porque ele não teve um envelhecimento forçado que nem os clones de Star Wars, por exemplo. Os clones do Jango Fett, ele tem um envelhecimento forçado e a partir daí eles envelhecem normal, né? Eles envelhecem normalmente. A gente viu que o Yuji envelheceu normal durante a infância dele. Então talvez seja o contrário, ele envelhece normal rapidamente para chegar à maturidade e servir de receptáculo, e aí o envelhecimento dele fica lento. Seria possível o Kenjaku fazer isso? Acho que ele consegue, né? Usando as maldições, a ciência maldita dele, né? Eu acho que ele consegue sim, talvez, né? Mas a gente vai descobrir isso um pouco mais pra frente, né? Talvez dê pra salvar a Yuka, né? Se tiver uma forma de retardar o envelhecimento, esses 3 meses que a Yuka tem de sobra, daria pra estender um pouco mais, né? Faria sentido, né? Mas eu acho que a saída dela é só fantasma na máquina mesmo. Só fantasma na máquina. A imortalidade da Tengen não é, porque isso aí é o contrário da Tengen, né? E parece que ele tá com depressão também, né, galera? Porra, o Yuji ele não tem felicidade em momento nenhum, né? E se ele tá com depressão, o Todo já morreu. Porque o Todo não ia deixar o brother ficar em depressão, né? Então o Todo também já morreu. Felizmente, né? Aparentemente, né, a mulher também morreu, né? Aparentemente todas as esposas morreram jovem. A Hana morreu, a Maki morreu, a autona do Yuji morreu, né? Então todo mundo se fodeu. Eu espero que tenham tido filhos, tá? Seria um vacilo. Seria mais uma vez um vacilo essas linhagens acabar. As maldição de nível 3, né? Matou as mulheres. Né? E se o Yuji voltar pra história de fato, né? Eu espero que ele não venha com a ideia de querer morrer, tá? Eu espero que não tenha essa bosta, né? Porque morrer também é aparentemente a única saída do Dabura. Então eu espero que não seja essa merda da batalha dos suicidas ali, dos caras depressivos suicidas. Eu espero que não tenha essa bosta, seria uma merda, né? Continuando o capítulo, o Mino pergunta, né, se esse é o fim da linha, né? Se lascou, né? E a guria estranha, ela fala que eles ainda têm uma esperança, mas vai depender dela, entre aspas, dela, né? E o Geg ele manda o bait. Isso aqui parece ser isca, tá? Parece ser que o Geg tá tentando baitar a gente, né? Porque aí mostra que é a Yuka, né? Que o dela aparentemente é a Yuka que vai representar o Japão no duelo do Escutia, né? Mas uma página antes, a guria fala que nenhum dos feiticeiros ali, que eles conhecem, além de Yuji Itadori, tem chance contra o Dabura, né? E aí
Ela fala isso e depois ela fala que vai depender dela, né? Então ela, em questão, não é nenhum dos feiticeiros que eles conhecem, né? Então a primeira coisa que a gente pensa é a Rika. Então, obviamente, é um bait do gag. Eu acho que é. Porque a única coisa que a gente pensa é a Rika. O problema, galera, é que se eles estão tentando botar o Dabura no mesmo patamar do Sukuna, a Rika não é o suficiente, porra. A Rika não é o suficiente. A Rika mais o Yuta não deram conta do Sukuna nerfado. O Sukuna nerfadaço, galera. A Rika mais o Yuta não deu conta. A Rika mais o Yuta mais o Yuji não deram conta do Sukuna nerfadaço, né? Então é capaz da Rika ser bait. Eu acho que é um bait, tá? Eu acho que não é nem a Yuka nem a Rika, é alguma outra coisa, né? Já que todo mundo ia pensar na Rika, né? O pacto para sacrificar potencial, tipo o pacto que a Miwa fez, ele não serve aqui, tá? Porque a Yuka tem pouquíssimo tempo de vida. Então, esses 3 meses que ela sobrou não tem mais potencial nenhum. Então lascou, né? Então nesse caso, eu acho que é nem um pacto de troca de vida, tá? Igual o que o Yuta fez com a Rika original, né? Pra lutar contra o Geto. O que o Chuzo fez pra tancar a expansão de domínio do Sukuna. Pra ele proteger o Yuji. Eu acho que não faria tanta diferença aqui. Tá? Porque ela tem pouquíssimo tempo. Só 3 meses, né? O que ela vai trocar em 3 meses aí vai pra aumentar o poder dela, né? E tem outra coisa também. Eu acho que o Mahoraga também não dá conta, não. Porque eu vi a galera trazendo Mahoraga, né? Mahoraga. O Sukuna de 16 dedos, ele matou o Mahoraga com 0 dificuldade, né? E o Gojo também matou o Mahoraga perfeito. Vamos considerar, né? Botar a diferença aqui, né? O Mahoraga básico ali, o Mahoraga do ritual, né? O Sukuna 16 dedos matou fácil, né? Enquanto o Gojo matou o Mahoraga perfeito, né? Já com várias adaptações no mar, né? E depois esse Gojo perdeu pro Sukuna, né? Então nenhuma das opções dela escalam pro Gojo, que é mais fraco que o Sukuna. Então claramente não escalam pro Sukuna, né? Então eu não acho que a Rika faria diferença aqui. A não ser que eles tenham alguma coisa, alguma arma secreta, né? E outra coisa, tá? O Dabura ele não é isso tudo, não. Porque se ele não tem técnica reversa, ele tá no máximo no nível do Geto do Jutsu 0. Jutsu Kaisen 0, né? Todo classe especial além do Geto, eles já encostaram no lapso reverso, né? As básicas técnicas de Jujutsu, né? Que é o lapso básico normal, o lapso neutro, né? E aí o lapso frontal, que é a técnica positiva, né? Que é o que eles chamam de destaque, né? Que é o lapso normal, né? E aí o lapso reverso, que é a reversão de feitiço, né? Que é a técnica reversa. Também dá, quando ele acessa o lapso reverso, ele aprende tanto a fazer técnica reversa quanto reversão de feitiço. Provavelmente, né? A gente só não viu gente mais usando porque tem um feitiço que não deve ficar bom com reversão de feitiço, né? Provavelmente não deve ficar bom. E tem outros que só é bom com reversão de feitiço, né? Que é o caso da antigravidade, né? Do sistema antigravitacional, né? Só a reversão de feitiço dele é boa. O básico não serve, né? E o outro ápice, né, do Jujutsu é a técnica máxima, né? Técnica máxima, expansão de domínio que é para barreira, e técnica máxima com técnica inata, né? Então, os caras não tem nem noção de técnica reversa. Então esse Dabura ele não tá nele, ele não é estudo não. Ele não é estudo não. Provavelmente tem algum limite aí, né? Provavelmente. Isso que ele faz deve ser a técnica dele, a técnica básica. Eu não acho que é força bruta não. Inclusive o negócio de paralisar as pessoas do medo é com o poder do olho dele. Então não é a pura aura, né? Ele tá usando um poder. Ele tá usando, né? Em nível Geto, no máximo, né? E eu vou deixar aqui, tá? A minha nota de repúdio a esses buchas desgraçados aí, né? É patético. Eles são covardes, são preguiçosos. A tecnologia do Mekamaru, galera, que seria muito útil. O Kenjaku tinha. O Kenjaku salvou a tecnologia do Mekamaru. E ele, quando ele vendeu os planos dele para os governos, a gente viu, né? Ele estava usando a tecnologia do Mekamaru. Uma tecnologia que consegue gravar energia amaldiçoada. Excelente, né? E inclusive a tecnologia de fazer backup de gente, essas coisas, né? Fazer backup da mente das pessoas e o cacete. Tecnologia do Mekamaru, os caras não usam. As barreiras da Tengen e os artefatos, né, que a Tengen tinham também, ficaram públicos, né, no domínio da sociedade do Jutsu depois que a Tengen morreu, né. E esses caras não tem nada pra jogar no Dabura. Nada, aparentemente nada, né. Até a Mei Mei,
que é uma mercenária, né? Ela mandou uns corvos no Sukuna. A gente viu que ela mandou, né? Pelo menos pra testar ali o que aconteceu, né? E o Sukuna não tancou os corvos, né? Ele desviou, né? Não tem coragem de tancar o corvo ali, né? A Momo, ela mandou o poder do cabo de vassoura dela no Kenjaku. No Kenjaku, né? Que ele sabia ali que era um feiticeiro de 150 anos no mínimo, né? Que super poderoso, que tinha soltado 10 milhões de maldições. A Momo, ela foi pra cima. Ela foi pra cima e capitaneou o timezinho ali dos Kohai dela, né? Pra ir pra cima do cara, a Momo, né? A Miwa, ela pulou dentro do santuário malevolente, o Sukuna, pra ajudar na luta. Mesmo como ela sem capacidade de combate. Mas, né? Ela mesmo assim foi lá pra dentro, né? O Yui, que é um pirralho, ele arriscou a vida dele várias vezes na frente do Sukuna. E esses caras são uma vergonha, né? É patético eles. A maior fraqueza de um feiticeiro, galera, é um calmante. Pra você moldar a energia onde ela precisa estar estressado. E aparentemente, né, os caras aí, eles nunca desenvolveram um super calmante em aerosol pra enfrentar o Dabura. O Dabura, ele não tem técnica reversa, ele não conseguia lidar com veneno. Ele não tem técnica reversa. Entendeu? Um super calmante e ele não consegue moldar mais energia amaldiçoada. Seria uma coisa, né? Pelo menos pra tentar, pelo menos. Não é possível, porra. Mas aparentemente é isso, né? A Yuka vai morrer. Né? O Geg falou que a Yuka vai morrer. Então, como é o Geg, ela não vai morrer. Mas como também é o Geg, eu não confio que ela não vai morrer. Então a gente não sabe o que vai acontecer. É excelente, né? Isso não dá pra predicar nada quando o Geg tá fazendo alguma coisa. Né? Às vezes é bom, às vezes não é, né? Mas é isso, né? Por hoje é isso. Eu fico por aqui. Tenham um excelente domingo e até mais, galera. Tchau, tchau.